Eu acho que uma das partes mais difíceis da graduação em exatas não é nem você passar em matérias difíceis que tem a taxa de reprovação de 90%. A parte mais difícil é você não enlouquecer completamente. Não acordar numa terça-feira qualquer com vontade de pegar um ônibus, voltar pra casa dos seus pais e fingir que a faculdade nunca aconteceu porque você está à beira de um colapso. E sim, essa descrição foi muito específica. Se você tá passando por isso agora ou se você tem medo de passar por isso, esse vídeo é uma conversa que eu gostaria de ter tido com alguém. É um vídeo que eu gostaria de ter assistido quando eu estava passando por isso. Oi, eu sou a Mel. Eu falo sobre física, vida acadêmica, livros e mais algumas coisas que eu gosto nesse canal e em outras redes sociais. E esse é o nosso quadro O que Marie Faria. É um quadro do canal onde a gente conversa sobre a experiência feminina na área de exatas. E hoje a gente vai tentar responder uma pergunta muito importante. O que Marie faria se ela tivesse 3 provas essa semana, 2 relatórios atrasados e uma crise existencial todos os dias depois das 9 da noite? Então, pega o seu café, um chá ou uma xícara vazia meramente performática pra você entrar na estética, pra gente conversar sobre isso. Gente, eu sou viciada em café e eu não consigo tomar qualquer café. Eu tenho um paladar fresco pra café. Tem uma marca de café gourmet que tá em promoção em todos os mercados perto da minha casa ultimamente. Eu tô tão feliz. E bom, antes de ir pro assunto, eu queria comentar com vocês sobre uma coisa muito legal. Eu moro longe do meu namorado, isso não é tão legal, essa não é a parte legal, mas a maioria dos casais que eu conheço que são acadêmicos já moraram longe ou moram longe. Só que felizmente a gente não vive mais na época de Jane Austen pra ter que ficar mandando carta um pro outro e se vendo uma vez por mês depois de uma viagem de 10 horas de carruagem. E a gente tem a tecnologia e a internet a nosso favor. Por isso, eu queria mostrar pra vocês esse site aqui, Sua Cartinha. Ele é um site muito legal que você pode personalizar uma cartinha digital, colocar música, colocar foto e imprimir um QR Code, colocar num buquê, num presente pra você mandar pra pessoa que você gosta. Quando ela escanear, essa cartinha vai abrir tocando a música que você quer, você pode salvar e compartilhar nos stories depois. E temos um modelo especial que eu fiz especialmente pra vocês, com detalhes que eu mesma escolhi, que eu achei bonitinho. Essa cartinha aqui com o fundo de noite estrelada, com esse selinho de planetinhas do lado da foto, muito bonitinho. Foi eu que escolhi, eu achei muito bonitinho. Eu vou mandar um desse pro meu namorado. A gente vai estar longe nesse Dia dos Namorados e eu acho que é uma coisa muito fofa e é uma coisa muito pequena, muito barata, que vai deixar o dia da pessoa que você ama um pouco mais feliz. Então, eu vou deixar o link na descrição pra vocês e se vocês usarem o cupom MEL, vai sair tipo R$ 4 uma cartinha pra vocês mandarem pra pessoa que vocês gostam no Dia dos Namorados. Então, aproveitem e é isso, vamos para o vídeo. O primeiro tópico que eu queria falar sobre é a sua personalidade não pode ser estudar. Eu não tô falando que não é importante estudar e que você não tem que fazer isso a maior parte do seu dia, porque se você é estudante, principalmente de exatas, você tem sim, e essa vai ser basicamente a sua rotina. Mas você precisa de outras coisas na sua vida. Você precisa ter amigos, você precisa falar com a sua família, você precisa ter outros interesses. Você basear toda a sua personalidade e fazer a sua autoestima depender completamente de uma coisa em específico é o maior tiro no pé que você pode se dar, porque se essa área em específico da sua vida falhar ou acontecer alguma coisa que não vai de acordo com o plano, você não encontra suporte em mais nada, sabe? E a sua autoestima vai ficar uma merda. A gente faz pausas quando a gente tá estudando o dia inteiro, nem que seja uma pausa pra ir almoçar, pra ir no banheiro, pra ficar 15 minutos vendo TV. Então, se você vai fazer pausas, faz essas pausas direito. Faz essas pausas sem ficar pensando, meu Deus do céu, como eu deveria estar estudando agora em vez de estar fazendo uma pausa, porque, sabe, se você vai fazer uma pausa, pelo menos aproveita a sua pausa. Quando eu tinha muita coisa pra estudar, eu fazia normalmente blocos de 50 minutos de estudo e uns 10 ou 15 minutos de pausa. E nesses 15 minutos, em vez de ficar scrollando TikTok ou Instagram, você pode usar pra fazer algo que você gosta, sabe? Dá pra você ler um livro se você tiver com cabeça pra isso. Se você for uma pessoa de humanas, talvez essa não seja a melhor opção, porque eu sei que a galera de humanas lê o dia inteiro já, então não é muito legal você fazer uma pausa lendo, mas enfim, faz alguma coisa que você gosta, sabe? Eu gostava de ler, dá pra você fazer um desenho, caminhar. Se você faz blocos de estudo mais longos, tipo de 1 hora de estudo pra 20 minutos de pausa, dá tempo de assistir um episódio de anime, alguma série, alguma coisa que realmente faça a sua cabeça descansar e alguma coisa que você goste, sabe? Não precisa necessariamente ser uma coisa produtiva. Na verdade, eu acho que as suas pausas, elas não devem ser produtivas, mas podem ser alguma coisa que você gosta, alguma outra coisa que te dá satisfação e que não é ver uma nota boa, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ainda ter hobbies e a gente ter outras coisas que a gente gosta de fazer. Se for uma semana que você tem menos tempo, faz alguma coisa pequena
nas suas pausas, vai almoçar com seus amigos. Tem uma coisa que eu comecei a fazer no meu segundo ano de faculdade, que foi almoçar no RU. Eu demorei 2 anos pra ter coragem de almoçar no RU. E todos os dias eu ia almoçar com meus amigos e a gente ficava conversando, independente se vai ter prova ou não, comer é uma coisa importante, né? Se você não comer, jogou fora suas horas de estudo no dia da prova. Eu almoçava todos os dias, como qualquer outro ser humano, com os meus amigos, e isso já era uma coisa muito boa. Você conversar sobre os seus interesses e ouvir ideias e opiniões de outras pessoas é uma coisa que vai te fazer relembrar que você tem uma personalidade que não se baseia só em estudo e notas. Se você tiver numas semanas mais de boa, que você tem um dia livre na semana, eu gostava muito, gosto, eu ainda faço isso, guardar uma boa parte do meu dinheiro de lazer pra ir num café superfaturado com as minhas amigas, passar a tarde inteira fofocando, ir pra alguns lugares que te lembrem outros gostos que você tem e não se prender só a ser uma pessoa que estuda essa área. Segundo tópico, que eu considero uma coisa muito importante e foi uma coisa que eu demorei muito tempo pra aprender, porque eu comecei a fazer faculdade com 18 anos. Eu era bem imatura na época, então viver sozinha e lidar sozinha com as minhas emoções foi uma experiência, sim, foi realmente uma experiência. E no começo, pra mim, foi bem difícil, porque, gente, sinceramente, uma pessoa com 18 anos, ainda uma pessoa adolescente, tá? Não, eu não tô nem aí pro que a lei fala que com 18 anos você já é adulto e você já pode fazer não sei o que. Pra mim, todo mundo de 18 anos tem a cabecinha um pouquinho só, assim, 1% melhor que uma pessoa de 15. Morar sozinha na cidade foi realmente uma das experiências da minha vida, porque eu tive que aprender muita coisa completamente sozinha, longe dos meus pais. Eu tinha muita ansiedade social, então eu tinha muita dificuldade de fazer amigos e de me comunicar com os amigos que eu já tinha. Por isso, a segunda parte é você entender o que tá acontecendo. Você tá chorando porque você não conseguiu resolver uma EDO? Ou será que hoje você dormiu menos de 6 horas numa noite e o seu café da manhã não tava muito bom? O almoço do RU foi uma das piores comidas que você comeu na vida. Tava fazendo mais de 40 graus e você tava andando no sol sem querer com uma blusa de frio porque de manhã tava fazendo 20 e você achou que ia ficar assim o resto do dia inteiro. Você tá saturado de todo o ambiente ao redor de você, ou você tá realmente só chorando por causa de uma conta, sabe? O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a gente fica exausto, principalmente mulheres cis ou mulheres trans que fazem uso de hormônio. A gente tem épocas e tem períodos que o nosso corpo e o nosso psicológico fica mais sensível a estímulos externos. Então, a gente tem chances de ficar mais saturada, mais irritadas, de cansar mais fácil, de ficar mais exaustas. E eu acho que uma das coisas que eu não sabia é que você tem que ter noção do que está acontecendo dentro da sua cabeça para você conseguir manejar tudo isso antes de surtar, porque você tá tentando fazer uma lista em um estado de burnout completo, sabe? Isso que eu tô falando basicamente se resume em inteligência emocional, maturidade. Isso é uma coisa que você desenvolve com o tempo. Mas se você fizer exercícios pra desenvolver isso diariamente, você desenvolve mais rápido, sabe? Tem pessoas que têm 40 anos e têm a inteligência emocional de um pombo. Você fazer alguma coisa ativamente pra sempre tentar entender o que tá acontecendo, tentar entender de onde veio tal sentimento, se essa irritação é realmente por causa disso ou se aconteceu algo a mais no seu dia, saber o que cada situação causa e reflete no seu emocional, entender como as suas emoções funcionam e o que faz a sua mente, o seu emocional reagir de tal jeito a tais situações. Uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido a fazer mais cedo, ou pelo menos ter começado a aprender mais cedo. Eu não sou a pessoa mais super emocionalmente madura do mundo, mas eu sou muito melhor do que eu era quando eu comecei. Eu não tenho tantas dicas práticas sobre isso, porque eu acho que isso é extremamente pessoal, mas é basicamente você se conhecer e saber o que te irrita, o que te estressa, o que te frustra, como você fica, qual é a sua reação depois de cada situação que te deixa de tal forma. Eu sempre falo, todo vídeo que eu faço, eu falo que a solução pra tal coisa é fazer terapia. E funciona. Tem um podcast de uma psicóloga que chama Psicologia na Prática, que eu escutava muito quando eu comecei a morar sozinha, quando eu comecei a fazer graduação. Foi muito útil pra mim, eu aprendi muita coisa e, como eu falei, de novo, a forma como você pode melhorar isso, a sua inteligência emocional e adquirir mais maturidade, é só realmente fazendo exercícios práticos. E eu não sou psicóloga pra recomendar exercícios práticos, então eu vou recomendar o programa de uma psicóloga que recomenda exercícios práticos, que é o Psicologia na Prática. Eu acho muito legal, eu tinha o costume de escutar um episódio por dia e aí eu pegava e escrevia sobre ele, o que eu tinha entendido e realmente tentava observar na minha vida, no meu comportamento, alguma coisa que tivesse a ver com o que foi abordado naquele episódio. Eu fiz terapia também, mas ambas as coisas me ajudaram muito. Inclusive, uma coisa meio diferente que eu sinto que me ajuda muito a desenvolver
inteligência emocional é consumir conteúdo de artes e humanidades, especialmente de artes e especialmente na forma de literatura, porque é o meu preferido, mas você ler um acontecimento sob a perspectiva de uma pessoa diferente, de um autor diferente, de uma época diferente, é uma coisa que realmente te faz colocar em prática a sua capacidade de compreender situações, compreender pessoas diferentes, personagens diferentes e tentar entender como aquela situação gerou tais reações, como o autor pensava, como o personagem pensava. Consumir arte e principalmente literatura é uma boa forma de você se tornar uma pessoa um pouco mais emocionalmente consciente, tanto das suas emoções quanto das emoções das pessoas em volta de você, que também é importante. Assim, se você não tem paciência pra escutar podcast e pra ficar escrevendo depois, eu acho que ler é uma coisa muito legal. Não é nenhum livro específico. Eu não tô falando de ler autoajuda. Eu acho que autoajuda, especialmente, é um dos livros que menos ajuda, porque te dá uma lista do que fazer. Não vai te fazer entender melhor o que tá acontecendo, mas te mostrar no desenvolvimento de um personagem, no desenvolvimento de uma história e numa trama, como essas coisas funcionam na prática, vai te ajudar muito mais do que ler uma lista de tópicos de como melhorar tal coisa. Então não precisa ser livro de autoajuda, livro de psicologia, que é muito nichado e dificilmente alguém de fora vai entender se não for um livro para divulgação. Mais uma vez a bateria do meu microfone acabou e em alguma parte do vídeo eu não me lembro qual foi, então eu vou continuar falando de onde eu acho que acabou. Bom, enfim, sobre a parte de inteligência emocional, é uma coisa muito importante você desenvolver e você realmente fazer exercícios ativamente para desenvolver inteligência emocional, porque se você não souber de onde vem o que você está sentindo, você não vai conseguir resolver e isso vai refletir em outras áreas da sua vida que não tem nada a ver, por exemplo, os estudos, e vai te atrapalhar, vai atrapalhar seu desempenho, vai atrapalhar sua comunicação com as outras pessoas. É isso aí. E a minha dica principal, além de fazer terapia e tentar melhorar de alguma forma realmente com informações de profissionais, é você consumir mais conteúdo de artes, de literatura ou da forma de arte que você gosta. É isso. Eu coloquei esse suéter pra ficar uma vibe. Eu esqueci de acender minha luz. Eu coloquei esse suéter pra ficar uma vibe meio acadêmica, só que tá ficando muito calor. Eu tô de regata por baixo dele e eu não gosto de aparecer de regata nos vídeos longos. Se for tipo uma cena ou outra, não me importa, mas em vídeos longos eu me sinto desconfortável. Então eu vou continuar passando calor. Outra coisa que tá muito relacionado com a primeira parte que eu falei sobre você não basear a sua personalidade em estudar. Talvez você seja uma garota meio Blair Waldorf, meio Spencer Hastings, meio Rory Gilmore. Depende de validação acadêmica desde que você começou a desenvolver uma personalidade. Eu vou ter que te falar que esse traço de personalidade, ele vai acabar com a sua saúde mental em algum momento, especialmente se você for uma garota de exatas. Gente, as taxas de reprovação em cursos de exatas, elas são grandes, sabe? E às vezes não é nem culpa sua, às vezes os professores realmente têm um péssimo método de avaliação, de ensino. Basear a sua autoestima em notas, muitas vezes a sua nota não depende só do quanto você estudou e do quanto você se esforçou, e se você foi bem ou não, se você mereceu ou não aquela nota. Em algum momento, você vai ter uma prova em específico que vai acabar com a sua autoestima, vai acabar com a sua saúde mental. E no meu caso, foi uma prova de Física 3, que é a Introdução ao Eletromagnetismo. Eu nunca tinha tirado uma nota vermelha em Física em toda a minha vida, até o meu terceiro semestre da faculdade. Mas em Física 3, teve uma prova que eu tirei 30 de 100. E eu não tava esperando ela. Eu não achei que aquilo fosse acontecer em algum momento, porque eu tinha estudado muito para aquela prova. Você ir mal em uma prova que você sabe que você não estudou é uma coisa. Você ir mal em uma prova que você se esforçou muito para ir bem é outra coisa, e é uma coisa muito pior, é um negócio que, assim, ele te atinge de uma forma diferente, sabe, e vai te deixar mal, vai te deixar pra baixo, vai acabar com a sua autoestima, se você depender só disso. Dependia muito de validação acadêmica nessa época, eu tinha reprovado em 2 disciplinas, e eu reconheci naquela época que não foi culpa minha. A primeira foi Laboratório de Física Básica 1, EAD, tá bom? Eu reprovei no laboratório EAD, mas toda a minha turma reprovou. Literalmente todo mundo. Literalmente não. Teve um colega meu que passou. E mais 2 pessoas que passaram, que eram veteranos, que estavam fazendo aquela matéria de novo, porque eles já tinham reprovado uma vez. E a minha turma tava cheia naquele primeiro período. Tinha, tipo assim, mais de 30 pessoas. Uma pessoa passou. Naquela época, eu não encarei aquilo como se fosse culpa minha, porque realmente não era. Quando uma sala com 30 alunos tem uma taxa de reprovação de 90, 95%, a culpa provavelmente não é daqueles alunos, é uma falha no método de avaliação ou de ensino do professor, e isso acontece com bastante frequência. E no segundo período eu reprovei em uma matéria que se chama Introdução à Computação. Teve uma atividade minha que o meu professor, ele
corrigiu errado, assim, a gente tinha que fazer uns programinhas e por algum motivo o meu programa funcionou no meu computador e não funcionou no dele. E em vez de ir até a sala dele e falar, professor, esse programa tá funcionando perfeitamente no meu computador, será que não faltou alguma biblioteca, não faltou alguma coisa? Eu só falei, tá bom, se os meus programas não vão funcionar no computador do meu professor, não tem por que eu continuar essa matéria. E eu dropei a matéria, sem trancar, porque tinha passado a parte de trancar. E eu tenho, essa é a reprovação mais idiota que eu tenho no meu histórico, mas eu tenho. E assim, no final do semestre, só depois de eu ter faltado em 2 provas, o professor falou, não, errei na avaliação de alguns trabalhos, porque tava faltando tal biblioteca pra eu conseguir rodar o programa que vocês enviaram, então eu corrigi as notas. Só que depois que ele tinha corrigido as notas das primeiras atividades, eu já tinha dropado a matéria fazia tempo. Foi culpa minha ter uma reprovação. E assim, eu podia ter ido na sala dele e conversado com ele, mas eu tinha pavor de fazer isso quando eu entrei na faculdade. Sabe o que é pavor? Eu não conseguia nem pensar nisso sem ficar com palpitação. Então eu preferi ter uma reprovação no meu histórico do que ir até a sala de um professor e falar que eu achava que a correção dele não era justa. Essa reprovação e essa nota baixa, ela também não me afetou tanto, porque eu sabia que a minha atividade estava certa e o professor não estava conseguindo rodar ela no computador dele. Ah, isso é uma coisa tão idiota. Eu fico até com vergonha quando eu penso nisso. Essa prova de Física 3 foi a primeira nota vermelha que eu tirei, assim, e que realmente me afetou, porque eu estudei, eu fiz tudo certo e eu simplesmente fui mal. O que eu estudei não foi o suficiente, eu não estudei certo e eu fiquei, assim, mais de uma semana mal por causa dessa prova. Você ir mal em uma coisa que você se dedicou muito pra ir bem é uma coisa que te faz repensar toda a sua trajetória. E naquela época eu não saía muito com os meus colegas, eu falei que eu tinha muita dificuldade de me comunicar com outras pessoas, eu não conversava tanto com os meus pais, eu não tava mais cultivando outros hobbies, eu gostava muito de cantar, tocar violão, desenhar, ler, e eu não tava fazendo mais nada disso. Eu acordava, ia pras aulas, voltava pra casa, fazia as atividades, dormia e eu repetia isso. Reprovar nessa matéria foi um baque enorme e foi uma coisa que fez muito mal pra minha saúde mental. Se você está nessa época de precisar se dedicar 100% à faculdade, tenta cultivar, por mínimo que seja, alguma relação social com outras pessoas que te lembram que você tem uma personalidade para além disso e outros hobbies. Essa primeira nota ruim, ela vai vir, ela pode não ser uma nota vermelha, mas vai ser uma nota mais baixa do que você estava esperando. Se você é uma garota com dependência emocional, invalidação acadêmica, melhore. Outra coisa que eu acho muito importante falar, principalmente para quem vai entrar em física, esse é especificamente para física, tem um raio de sol bem aqui que deixa só minha boca brilhando. Pra quem vai entrar especificamente em física, não sei se você já percebeu, talvez você perceba, mas existem pouquíssimos gênios na história da humanidade. Você provavelmente não é um deles. Ninguém que você conhece é um deles, é muito pouco provável. O desempenho, o quão bom você é em física, quantas ideias revolucionárias você vai conseguir ter, e se você vai conseguir ter alguma, não tá relacionado com nenhum traço de genialidade. Você pode ter sido a melhor aluna da sala em física, em matemática, em ciências. Isso não quer dizer que você é um gênio. Isso não quer dizer que qualquer pessoa que teve esse desempenho é um gênio. Você se sair bem em uma matéria de ciências, de física, de exatas, tá muito, muito, muito mais relacionado com método de estudo, com estratégia para fazer prova, para estudar. Vamos nos recolher um pouquinho a nossa insignificância, porque se você entrar achando que você é diferenciado, que você é um gênio e que para você é mais fácil do que para os outros, que você não precisa estudar tanto quanto os outros porque você é naturalmente bom nisso, você também vai se frustrar, porque você pode ter sido bom na escola, mas quando a densidade de conteúdo aumentar, quando você precisar se dedicar muito mais, quando as tarefas ficarem mais difíceis, você vai precisar estudar mais. E você tem que ter na sua cabeça que para você ter resultados melhores, você vai ter que estudar melhor, com estratégias melhores, de uma forma melhor. Às vezes só você estar lá presente de mente e espírito na aula não vai ser suficiente para você ir bem. E não se comparar com quem costuma ir bem nas coisas ou melhor do que você, porque muito provavelmente essa pessoa só tem uma estratégia melhor, ela não é mais genial, mas tem pessoas que aprendem de formas diferentes, tem pessoas que só aprendem sozinhas no ritmo delas, tem pessoas que aprendem melhor em um ambiente que tem alguém explicando. Pessoas diferentes têm métodos, formas de aprendizado diferentes, formas diferentes de conseguir colocar na prática o que elas aprenderam para reter melhor o conteúdo. E às vezes a estratégia do seu coleguinha é melhor do que a sua. Às vezes o método de estudo do seu coleguinha é melhor do que o seu. Às vezes o seu coleguinha não precisa arrumar a casa, lavar a louça, tomar banho, lavar o cabelo. Eu acho que às vezes a gente pode ter essa sensação de que a nossa sala e o nosso ambiente ele está repleto de gênios. A gente tá sobrando porque a gente não consegue entender tudo
que nem essas pessoas entendem. Provavelmente eles não são gênios, provavelmente eles só têm um método diferente de você. Não entre esperando ser genial e não entre pensando que outras pessoas são geniais, porque muito provavelmente isso tá só relacionado com estratégia, método de estudo e provavelmente a disposição e o tempo que aquela pessoa teve tanto para estudar quanto na hora da aula ou da prova. E por último, eu vou deixar uma coisa meio básica, só que é uma coisa que funciona, sabe? Eu acho que é uma das coisas básicas que são fáceis de fazer, que é uma coisa básica que às vezes eu preciso que alguém chegue pra mim e fale que eu precisava estar fazendo isso para as coisas funcionarem direito e eu não ficar desesperada. Mas você tem que se organizar para você conseguir dar conta de todo o conteúdo, porque se você está no começo de uma graduação, se você quer entrar numa graduação, é muito conteúdo para muito tempo de aula e pouco tempo livre para você estudar. Então, planejar o tempo que você vai estudar é muito importante e não ser não restringir tanto o seu tempo a poucas atividades, sabe? Então, eu acho que ter um planejamento flexível e realmente bem planejado de estudo é, assim, essencial para você conseguir dar conta do conteúdo, porque se você esperar chegar uma semana antes das provas, você vai perceber que não dá tempo de fazer e de aprender todo o conteúdo uma semana antes da prova. Então, distribui bem o seu estudo ao longo de todo o semestre, não só antes das semanas de prova. Uma coisa que começou a me ajudar muito nos últimos semestres, estudar o conteúdo antes da aula. E com estudar antes da aula, eu não digo pegar uma lista de 50 exercícios e fazer eles antes da aula. É realmente só ler. Eu lembro que nessa época que eu fiz quântica, eletromagnetismo e estatística, eu acordava e fazia meu café e em vez de tomar café assistindo ou lendo, que é o que eu costumo fazer, lendo livros, no caso de, tipo assim, fantasia, romance e tal, eu tomava café lendo o conteúdo da aula. E só isso já ajudava, sabe? Eu saber sobre o que ia ser a aula já me ajudava. E depois da aula, reler o que eu anotei ou reler no livro o capítulo referente à aula para eu conseguir filtrar o conteúdo um pouco melhor. Antes e depois da aula, eu não necessariamente fazia um estudo ativo de pegar e resolver exercício. Era só para eu realmente saber o que estava acontecendo, me situar no conteúdo e só isso já super me ajudava, sabe? Acabou a bateria do meu microfone de novo, eu deveria ter carregado ele antes. Eram basicamente esses os conselhos que eu tinha para dar. Eu acho que foi o suficiente porque deve ter dado uns 20 minutos de vídeo já. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu comente sobre algum outro tema específico para o próximo episódio de O que Marie faria, comenta aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu hypar e me segue nas outras redes também. Escreve a sua cartinha pro seu amor, mesmo que ele more perto de você, porque é bonitinho, é um ato de carinho muito fofo e muito barato, veja só. E é esse o recado do vídeo. Eu não acho que a Marie Curie passaria uma graduação inteira sem surtar. Eu nunca li nenhuma biografia dela, mas eu tenho certeza que a diva já teve vários surtos, porque ela viveu numa época ainda muito mais difícil que a gente. Eu acho que ela deve ter surtado várias vezes, mas no dia seguinte ela tava lá de novo, bem pertinho de substâncias extremamente radioativas. Mais importante é que ela estava lá. Boa sorte. E é isso. Tchau.